Você sabia que existe um tribunal invisível onde sua vida está sendo julgada neste exato momento? Enquanto você assiste a este vídeo, há acusações sendo apresentadas contra você, documentos espirituais sendo abertos, sentenças sendo proferidas sobre seu futuro. E o mais assustador: você mesmo assinou muitos desses papéis sem saber. Eu descobri isso da pior forma possível, não através de um sermão na igreja, não lendo a Bíblia, mas sentada em um círculo de feitiçaria, manipulando essas mesmas leis espirituais para destruir vidas. Eu era a advogada do lado errado desse tribunal. Eu conhecia os protocolos, sabia exatamente como trancar o destino de uma pessoa usando suas próprias palavras contra ela. Aprendi a transformar lágrimas em contratos e medos em correntes legais. Hoje eu preciso contar a você algo que pode mudar tudo. Existe um bloqueio espiritual sobre sua vida que não vai sair com jejum comum. Não vai quebrar com corrente de oração, porque esse bloqueio é legal. Ele tem documentação, tem assinatura, e enquanto você não souber como anular esses documentos no Tribunal Celestial, vai continuar batendo na mesma parede invisível. Se você sente que trabalha, mas não prospera, ora, mas não recebe resposta, luta, mas não avança, então fique até o final, porque hoje vamos rasgar contratos espirituais que você nem sabia que existiam. Eu não nasci cristã. Nasci em uma família onde o oculto era tratado como herança. Minha avó era médium. Minha mãe consultava búzios antes de tomar qualquer decisão. E eu, desde os 16 anos, fui iniciada nos trabalhos espirituais. Comecei ajudando acendendo vilas, preparando banhos. Mas logo descobri que eu tinha um dom diferente. Eu conseguia ver. Via as correntes. Via os documentos, via exatamente onde a vida de uma pessoa estava amarrada. E por quê? Quando alguém chegava pedindo um trabalho para destruir um casamento, eu não jogava búzios, eu ia direto ao tribunal espiritual. Procurava brechas legais. Palavras que a pessoa tinha falado, mágoas não perdoadas. Votos feitos em momentos de dor. E então, eu usava aquilo contra ela. Eu me tornei especialista em bloqueios. Sabia como trancar portas financeiras, usando a própria ganância da pessoa como chave. Sabia como impedir relacionamentos, explorando feridas de rejeição que nunca foram curadas. Eu não precisava de magia forte. Bastava encontrar onde a pessoa já tinha assinado o próprio fracasso. E então, eu reforçava aquela assinatura no mundo espiritual. Durante anos, achei que estava no controle. Ganhava bem. Era respeitada no meio. As pessoas me temiam, mas por dentro, eu estava apodrecendo. Tinha pesadelos todas as noites. Via sombras me seguindo. Sentia presenças que não conseguia mais controlar. Eu tinha aberto portas que agora não conseguia fechar. E o pior: eu sabia que um dia a conta chegaria para mim, porque no tribunal espiritual, ninguém escapa, nem mesmo quem acha que conhece as regras. A virada aconteceu em uma noite de trabalho. Um homem tinha me procurado. Ele era empresário, bem vestido, educado. Mas os olhos dele tinham aquela fome que eu conhecia bem. Ele queria fechar os caminhos de um concorrente que estava crescendo rápido demais. Queria que eu trancasse as portas financeiras do rival, bloqueasse contratos, fizesse o dinheiro secar. Eu aceitei o trabalho como sempre fazia. Era minha especialidade. Preparei tudo, acendi as velas, organizei os elementos. Invoquei as entidades. Comecei a abrir os caminhos espirituais para localizar as brechas na vida daquele empresário que eu nem conhecia. Procurava pelas palavras erradas que ele tinha falado, pelos medos escondidos, pelas fraquezas que eu podia explorar. Mas quando entrei no transe, algo diferente aconteceu. Eu vi o tribunal, como sempre via. Mas dessa vez, eu não estava do lado de fora observando. Eu estava sendo julgada. Havia um livro aberto na minha frente. Cada página continha um nome. Cada nome era uma vida que eu tinha ajudado a destruir. Casamentos desfeitos em pressas felaidos. Pessoas que enlouqueceram. Suicídios. Tudo estava registrado. E ao lado de cada nome, minha assinatura. Eu tentei sair do transe. Não consegui. Uma voz trovejou naquele lugar. Não era a voz das entidades que eu costumava invocar. Era algo infinitamente maior. A voz disse: "Você conhece a lei, mas não conhece o juiz. Você manipula contratos, mas não sabe que existe um contrato de sangue que anula todos os outros. Você trancou destinos, mas quem vai destrancar o seu?" Vi então algo que me partiu.
Vi minha própria vida como um arquivo espiritual. Cada palavra de ódio que eu tinha falado, estava lá. Cada ritual que eu tinha feito havia gerado um documento contra mim. Eu tinha construído minha própria prisão. Cada bloqueio que coloquei em outra pessoa, era uma parede na minha própria cela. Cada porta que tranquei para alguém, era uma saída que eu mesma fechava para mim. Eu percebi com terror absoluto. Eu não estava livre. Nunca estive. As entidades que eu achava que me serviam, eram na verdade meus carcereiros. Elas me usavam para gerar mais contratos, mais prisões, mais escravidão espiritual. E agora tinham documentos suficientes para me manter presa para sempre. Eu era a prisioneira mais vigiada do meu próprio sistema. Quando saí do transe, não conseguia parar de tremer. O homem que tinha me contratado estava na minha frente esperando, mas eu não conseguia mais fazer o trabalho. Olhei para ele e disse algo que nunca tinha dito antes. Saia daqui. Isso não vai resolver seu problema. Vai piorar tudo. Para você e para mim. Ele saiu furioso. Mas eu não me importei. Pela primeira vez em anos, senti medo real. Não medo de pessoas. Medo do que eu tinha me tornado. Medo do julgamento que eu vi. Medo da sentença que estava escrita com meu próprio sangue. Escreva agora nos comentários. Senhor, abre meus olhos espirituais. Depois daquela noite, tudo desmoronou. Eu não conseguia mais trabalhar. Cada vez que tentava fazer um ritual, via aquele livro aberto. Via meu nome, via a sentença. As entidades que antes me obedeciam, começaram a me atormentar. Elas sabiam que eu estava vacilando. E no mundo espiritual, vacilação é traição. Comecei a ter visões durante o dia. Via demônios sentados nas salas de reuniões de empresas. Via contratos sendo assinados não apenas no papel, mas em dimensões que as pessoas não enxergavam. Via como cada palavra de desespero que alguém falava era registrada e usada como evidência contra ela no Tribunal das Trevas. Eu via a engrenagem toda. E agora não conseguia mais desligar. Uma madrugada, acordei com uma pressão no peito tão forte que achei que ia morrer. Não conseguia respirar. Senti algo me arrastando para fora da cama. Não era físico. Ira espiritual, eu estava sendo levada de volta àquele tribunal. Mas dessa vez, não era uma visão, era real, mais real que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Me vi de pé diante de um trono envolto em fogo. A luz era tão intensa que queimava só de olhar. Mas eu não podia desviar os olhos. À minha esquerda havia figuras sombrias. Reconheci algumas, eram as entidades que eu servia. Mas agora elas não tinham mais aquela aparência sedutora que mostravam nos rituais. Eram grotescas, deformadas. E estavam segurando papéis. Meus contratos. Uma delas falou com uma voz que cortava como vidro. Esta alma nos pertence. Ela assinou pactos de sangue. Invocou nossos nomes. Usou nossa autoridade. Destruiu vidas em nosso favor. Os documentos estão em ordem. A sentença é clara. Morte eterna. Separação total. Ela será nossa, para sempre. E you quis critter. Mas, não saía som. Quis correr. Mas meus pés estavam presos ao chão. Vi então os documentos sendo abertos um por um, cada ritual que fiz, cada vida que destruí, cada mentira que contei, cada vez que escolhi o lado das trevas, sabendo que estava errado, tudo documentado, tudo assinado, tudo legal. A voz do trono ecoou. Os documentos são legítimos. As acusações são verdadeiras. Qual é a defesa? Eu não tinha defesa. Abri a boca, mas só saíram soluços. Eu era culpada. Eu sabia disso. Não havia argumento. Não havia escapatória. A lei espiritual era clara. Eu tinha vendido minha alma. E agora o pagamento tinha chegado. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Alguém estava entrando no tribunal. Virei e vi um homem. Ele brilhava, mas era diferente da luz do trono. Era uma luz suave, quente. Ele não parecia com as figuras angelicais que eu imaginava. Tinha marcas, cicatrizes, feridas nas mãos e nos pés. E estava sangrando. Ele caminhou até ficar entre mim e os acusadores. Olhou para as entidades e disse com uma autoridade que fez o chão tremer. Os documentos estão anulados. Ela assinou com sangue comum, mas eu assinei com sangue divino. Meu contrato é anterior. Meu sacrifício é superior. E minha sentença prevalece sobre todas as outras. Os demônios gritaram. Ela escolheu servir a nós. Ela nos invocou. Ela é nossa por direito. E ele respondeu. Ela escolheu porque não conhecia a verdade. Mas eu vim buscar
o que estava perdido. Vim pagar o que ela não podia pagar. E agora, diante desta corte eu declaro: a dívida está quitada. O contrato está rompido. Ela está livre. Ele estendeu as mãos feridas e tocou os documentos. Eles começaram a pegar fogo. Não um fogo comum. Era como se cada letra escrita com trevas fosse consumida por luz pura. Eu vi meu nome sendo apagado de cada página de condenação. Vi as assinaturas demoníacas se desmanchando. Vi os selos de morte se quebrando. A voz do trono trovejou novamente. Que seja feito conforme o sangue do Cordeiro. Caso encerrado, acusação anulada. Sentença: liberdade total. As entidades recuaram gritando. Elas tentaram segurar os papéis, mas estava tudo virando cinzas. Elas me olharam com um ódio que congelou minha alma e sibilaram. Você vai pagar por isso. Nós vamos buscar o que é nosso. E então, desapareceram como fumaça. O homem das feridas se virou para mim. Seus olhos eram mansos mas poderosos. Ele disse: você está livre, mas agora precisa viver como livre. Não volte para a prisão. E conte aos outros que também estão presos, que existe um advogado que nunca perde um caso. Quando acordei na minha cama, o sol estava nascendo. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Algo tinha sido arrancado de dentro de mim. As correntes invisíveis tinham sido quebradas. Pela primeira vez em anos, senti paz. Paz, de verdade. Não aquela paz falsa que os rituais davam, mas uma paz que não dependia de nada além daquela presença que ainda sentia perto de mim. Os primeiros dias depois daquela experiência foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha sido liberta no Tribunal Celestial, mas minha vida natural ainda estava completamente entrelaçada com o ocultismo. Minha casa estava cheia de objetos de feitiçaria. Meu telefone tocava o tempo todo com clientes querendo trabalhos. Meu dinheiro vinha daquilo. Minha identidade estava construída em cima daquilo. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não conseguia mais tocar nos objetos sem sentir nojo. Não conseguia mais atender aqueles telefonemas sem ouvir aquela voz do tribunal ecoando. Conte aos outros que existe um advogado que nunca perde. Eu sabia o que precisava fazer, mas tinha medo. Medo de retaliação espiritual. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de perder minha identidade. Foi quando uma mulher bateu na minha porta. Ela não tinha marcado horário. Simplesmente apareceu. Era uma senhora simples, de olhos cansados, mas com um sorriso estranho no rosto. Ela disse: eu não vim pedir trabalho. Vim trazer uma mensagem. Jesus mandou te dizer que ele já pagou o preço da sua liberdade. Mas você precisa escolher sair da prisão. A porta está aberta, mas você precisa andar. Eu nem tinha contado para ninguém sobre o que tinha acontecido. Como aquela mulher sabia? Perguntei quem tinha mandado ela. Ela só sorriu e disse: você vai saber quando estiver pronta. E foi embora. Nunca mais a vi, mas aquelas palavras ficaram queimando no meu peito. Naquela mesma noite, tomei a decisão mais assustadora da minha vida. Juntei todos os objetos de feitiçaria que eu tinha. Velas, imagens, guias, livros, roupas rituais, tudo. Coloquei tudo em sacos. Eram anos de trabalho, eram objetos caros, objetos que tinham poder, mas agora eu vi aquele poder pelo que realmente era: prisão. Levei tudo para um terreno vazio e ateei fogo. Enquanto as chamas subiam, senti algo se despedaçando dentro de mim. Não era dor, era libertação. Era como se cada objeto queimado fosse uma corrente sendo derretida. Fiquei ali até tudo virar cinzas. E quando voltei para casa, a atmosfera era diferente. O peso tinha ido embora. O silêncio era limpo. Eu estava realmente livre, mas a liberdade veio com um preço. Perdi todos os meus clientes, perdi minha fonte de renda. Pessoas que antes me procuravam começaram a me evitar. Algumas até me ameaçaram. Diziam que eu tinha traído o mundo espiritual e que isso não ficaria impune. Houve noites em que acordei com presenças tentando me atacar, sombras rondando sussurros de condenação. Mas algo tinha mudado. Antes, eu tinha medo daquelas presenças, porque sabia que elas tinham direito sobre mim. Agora, eu tinha uma arma, o nome de Jesus. E quando eu pronunciava aquele nome, Elas, Requaven, não porque eu fosse forte, mas porque aquele nome carregava a autoridade do Tribunal Celestial. Aquele nome tinha o poder do sangue, que anulou meus contratos.
Comecei a frequentar uma igreja pequena. No começo foi estranho. Eu conhecia um mundo espiritual melhor que muitas daquelas pessoas. Via coisas que elas não viam, mas aprendi algo fundamental. Conhecer o mundo espiritual não é o mesmo que conhecer o rei desse mundo. Eu sabia sobre batalhas, mas não conhecia o general. Sabia sabralais, mas não conhecia o legislador. Foi lá que aprendi sobre oração de verdade, não aquelas orações decoradas e vazias, mas oração com autoridade legal. Oração que vai direto ao tribunal celestial e apresenta o sangue de Jesus como evidência. Oração que não pede como mendigo, mas declara como filho. Oração que não tenta convencer Deus, mas aplica a sentença que já foi dada no Calvário. Minha vida começou a mudar de formas que eu nunca imaginei. Arrumei um emprego simples. Ganhava pouco, mas era dinheiro limpo, dinheiro sem maldição. Conheci pessoas que me acolheram sem me julgar, pessoas que oraram por mim quando os ataques espirituais vinham. E lentamente, dia após dia, fui me tornando alguém que eu não reconhecia algo me impôs. Alguém com propósito. Alguém livre. Hoje, olho para trás e vejo a diferença. Antes, eu tinha poder, mas era escrava. Tinha dinheiro, mas estava falida por dentro. Conhecia segredos espirituais, mas vivia na escuridão. Agora, não tenho mais aquele poder das trevas, mas tenho algo infinitamente maior. Tenho a autoridade de quem foi comprado com sangue divino. Tenho a liberdade de quem teve seu nome apagado do livro da condenação e escrito no livro da vida. E por isso, estou aqui hoje. Porque eu sei que muitos de vocês estão exatamente onde eu estive. Presos por contratos que assinaram sem saber, bloqueados por palavras que falaram em momentos de dor, acusados no tribunal espiritual por brechas que o inimigo explorou. Mas eu vim te dizer: existe um advogado. Existe um sangue. Existe uma sentença que pode reverter tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Alguém que está preso, alguém que está lutando e não sabe por que não consegue vencer. Porque a verdade liberta. E essa verdade precisa chegar onde as trevas ainda dominam. Agora eu preciso te ensinar algo que mudou completamente minha forma de orar. Quando eu estava no ocultismo, eu sabia que existiam leis espirituais. Sabia que palavras têm peso legal. Sabia que contratos são reais no mundo invisível. Mas eu usava isso para o lado errado. Agora, do lado da luz, entendi que os filhos de Deus precisam conhecer essas mesmas leis. Não para manipular, mas para aplicar a vitória que já foi conquistada. Deixa eu te explicar como funciona. Cada palavra que você fala tem uma consequência espiritual. Quando você diz coisas como: eu nunca vou conseguir, nada dá certo para mim, eu nasci para sofrer, você não está apenas desabafando. Você está assinando documentos, está criando brechas legais. O inimigo pega essas palavras e as apresenta no tribunal das trevas, como evidência de que você concorda com o fracasso. E então ele tem permissão legal para manter você naquela situação. Eu via isso acontecer o tempo todo. Quando alguém me procurava para fazer um trabalho de bloqueio contra outra pessoa, a primeira coisa que eu fazia era investigar o que aquela pessoa falava sobre si mesma. Se ela vivia reclamando, se vivia se diminuindo, se vivia profetizando fracasso, meu trabalho era fácil. Ela mesma já tinha feito metade do serviço. Eu só precisava reforçar aquelas palavras no mundo espiritual. Mas existe algo ainda mais perigoso: votos internos. Sabe aqueles momentos em que você sofre uma decepção profunda e diz no seu coração: eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais vou tentar. Eu desisto? Aquilo não fica só na sua mente. Aquilo se torna um voto espiritual. E votos têm poder de lei. Eles fecham portas, trancam destinos, impedem bênçãos de chegarem até você. Eu conheci uma mulher que tinha feito um voto desses. Ela tinha sido traída por um noivo anos atrás. Na dor, ela jurou para si mesma: nunca mais vou me entregar a ninguém. Eu não vou mais amar. Passaram-se 15 anos. Ela era bem-sucedida profissionalmente. Bonita, inteligente. Mas todos os relacionamentos que começava, terminavam do nada, sem motivo aparente. Quando orei por ela, vi o voto. Era como uma parede de vidro ao redor do coração dela, invisível, mas totalmente real. Ela mesma tinha construído aquela prisão. Ensinei a ela o que aprendi. Você precisa ir ao Tribunal Celestial e anular esse voto. Precisa renunciar com autoridade. Precisa declarar que aquilo não tem mais poder sobre você.
E foi o que ela fez. Não foi mágica. Foi lei espiritual sendo aplicada corretamente. Hoje ela é casada, feliz, livre. Outro ponto crucial. Mágoas não perdoadas. Isso aqui é combustível para bloqueios espirituais. Quando você guarda rancor, quando você se recusa a perdoar, você dá ao inimigo um documento assinado em cartório. Ele vai diante do tribunal e diz: esta pessoa está presa ao passado por escolha própria. Ela se recusa a soltar. Então eu tenho o direito de manter ela presa também. Parece injusto, não é? Mas é a lei. Jesus deixou isso claro. Se você não perdoar, você não será perdoado. Não é castigo divino, é consequência legal. Porque no mundo espiritual, o que você prende na terra fica preso no céu. O que você solta na terra fica solto no céu. Quando você perdoa, você está rasgando contratos. Está abrindo portas. Está removendo bloqueios. Deixa eu te contar sobre outro tipo de prisão espiritual. Heranças malditas. Às vezes o bloqueio na sua vida não começou com você. Começou com seus pais, avós e bisavós. Pecados que eles cometeram. Pactos que eles fizeram. Envolvimento com ocultismo, feitiçaria, sociedades secretas. Tudo isso gera contratos de geração. E se você não renunciar especificamente a essas heranças, elas continuam operando na sua vida. Quando me converti, tive que renunciar não só aos meus próprios pactos, mas aos pactos da minha família. Minha avó tinha sido médium. Minha mãe consultava entidades. Eu precisei quebrar aquela linhagem. Precisei declarar no mundo espiritual que aqueles contratos não tinham mais validade sobre mim. Porque agora, eu estava sob um novo pacto, o pacto do sangue de Jesus. E aqui está o segredo, que muitos cristãos não sabem. Você não precisa ter medo do inimigo. Ele não é mais forte que você, mas ele conhece as leis. E se você não conhecer, ele vai usar sua ignorância contra você. É como um advogado corrupto, explorando alguém que não sabe seus direitos. A pessoa perde o caso não porque o advogado é mais poderoso, mas porque ela não sabe que pode recorrer. Jesus já ganhou o caso. A sentença já foi dada, mas você precisa aplicar essa sentença na sua vida. Como? Através de oração consciente. Oração que conhece a autoridade. Oração que vai ao tribunal celestial e declara: eu apresento o sangue de Jesus como minha defesa. Eu anulo todo contrato feito por ignorância. Eu rompo todo voto que concordou com fracasso. Eu renuncio a toda herança maldita. E eu recebo minha sentença de liberdade agora. Isso não é fórmula mágica. É aplicação de lei espiritual. E funciona porque o sangue de Jesus tem mais peso legal do que qualquer acusação do inimigo. É um sangue inocente. É um sangue divino. É um sangue que fala melhor do que todas as vozes de condenação juntas. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. Se você chegou até aqui, não é coincidência. Você foi guiado, porque hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que contratos espirituais podem ser rasgados. É o dia em que bloqueios que existem há anos, talvez há gerações, podem ser removidos. Mas você precisa agir. Conhecimento sem ação não muda nada. Você precisa ir ao Tribunal Celestial agora e apresentar seu caso. Eu vou te guiar em uma oração. Mas não é uma oração comum, é uma petição legal. Você vai estar declarando sua liberdade com base no sangue de Jesus. Não importa o que você fez. Não importa o que foi feito contra você. Não importa quantos contratos existem. O sangue de Jesus é superior a todos eles. E quando você apresenta esse sangue como sua defesa, todo o argumento do inimigo cai por terra. Ore comigo agora. Pode ser em voz alta ou no seu coração, mas ore com consciência de autoridade. Você não está pedindo um favor. Você está aplicando uma sentença que já foi decretada no Calvário. Pai Celestial, eu venho diante do teu tribunal agora. Reconheço que tu és o juiz supremo e que tua palavra é lei. Eu confesso que assinei contratos espirituais por ignorância. Concordei com fracasso através das minhas palavras. Fiz votos internos que me aprisionaram. Guardei mágoas que deram ao inimigo direito sobre minha vida. E reconheço que posso ter herdado maldições das gerações passadas. Mas hoje, diante desta corte celestial, eu apresento o sangue de Jesus Cristo como minha defesa. Esse sangue pagou toda a minha dívida. Esse sangue anula todo o contrato das trevas. Esse sangue fala melhor do que qualquer acusação. E com base nesse sangue, eu declaro:
Toda acusação contra mim está cancelada. Todo bloqueio espiritual está removido. Toda sentença de fracasso está anulada. Eu renuncio agora a todo voto que fiz em momentos de dor. Renuncio a toda palavra de derrota que saiu da minha boca. Renuncio a toda concordância com estagnação. E declaro que essas coisas não têm mais poder legal sobre mim. Eu rompo esses contratos agora, em nome de Jesus. Eu perdoo todos que me feriram. Todos que me traíram. Todos que me bloquearam. Eu solto essas pessoas e cancelo todo o direito que o inimigo tinha através da minha falta de perdão. Onde havia correntes de amargura, agora há liberdade. Eu renuncio a toda herança espiritual negativa. Todo pacto que meus antepassados fizeram com as trevas está rompido sobre minha vida. Eu declaro que sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu pertenço a uma nova linhagem, a linhagem do sangue de Jesus, e agora eu decreto: portas que estavam fechadas se abrem. Recursos que estavam bloqueados são liberados. Relacionamentos que estavam travados são restaurados. Minha mente que estava confusa recebe clareza. Meu destino que estava trancado é libertado. Eu entro no meu tempo de colheita. Eu entro no meu momento de avanço. Eu entro na minha temporada de vitória. Inimigo, eu te convoco agora diante desta corte. Você não tem mais caso contra mim. Suas acusações foram invalidadas. Seus documentos foram queimados. Sua sentença foi anulada. Você precisa soltar tudo o que roubou de mim. Em nome de Jesus, eu ordeno. Devolva 7 vezes o que foi tirado. Solte minha família. Solte minhas finanças. Solte meu propósito. Você está legalmente derrotado. Pai, eu te agradeço porque a sentença foi dada. O caso está encerrado. Eu sou livre. Eu sou limpo. Eu sou vitorioso, não por minha força, mas pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém. Agora respire fundo. Sinta o que acabou de acontecer no mundo espiritual. Algo mudou. Você pode não ver ainda no natural, mas a sentença foi dada. E quando uma sentença é dada no tribunal celestial, o mundo natural precisa se alinhar. Pode demorar dias, semanas, mas vai acontecer. Porque a lei espiritual governa a realidade física. Mas atenção! O inimigo vai tentar fazer você duvidar. Ele vai tentar trazer de volta os sintomas. Vai sussurrar que nada mudou. Não caia nessa armadilha. Quando a dúvida vier, você declara em voz alta: caso encerrado, a sentença já foi dada. Eu sou livre pela autoridade do sangue de Jesus. E o inimigo tem que recuar porque ele sabe que não tem mais argumentos legais. Você acabou de participar de algo poderoso, algo que faz o inferno tremer. Porque quando um filho de Deus descobre sua autoridade legal e começa a orar com consciência do tribunal celestial, reinos inteiros de trevas desmoronam. Não é grito, não é emoção vazia, é aplicação correta da lei espiritual. E isso é imbatível. Agora, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Porque é verdade. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso. Alguém que está batendo na mesma parede há anos. Essa mensagem pode ser a chave da liberdade dessa pessoa. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sino de notificações, porque vamos continuar revelando os segredos do mundo espiritual que a maioria das igrejas não ensina. Verdades que libertam. Verdades que destroem prisões. Lembre-se, você não é vítima, você é filho do rei. Você tem autoridade. Você tem direitos, e você tem um advogado que nunca perdeu um caso. Agora vá e viva como livre. Pork Folk